essa acidez do solo, vocês já viram que ela não é tão boa, mas ela só é proveniente do alumínio que está no solo? Não. Além do alumínio que está lá no solo, principalmente nos solos tropicais, existem outras fontes de acidez no solo. O solo ele sempre tende a ir se acidificando ao longo do tempo. Então veja, por exemplo, o CO2, né, o gás carbônico, ele já está na atmosfera. E ele também fica um pouco, uma quantidade também difusa, principalmente nas primeiras camadas do solo. O solo ele é formado por uma parte líquida, sólida e gasosa. Então nessa parte gasosa, que é ocupada pelo ar ali nos poros do solo, também vai ter oxigênio, vai ter CO2. E o CO2, o gás carbônico, quando ele entra em contato com a água que está lá na solução do solo, naquela aguinha, o que ele vai acontecer? Vai gerar mais desse H+, que é o que dá acidez ao solo, mais ácido carbônico, tá? Então também é um fator de acidificação. Outro fator de acidificação são alguns tipos de adubo que a gente joga muitas vezes, né? Então, para você plantar, você tem que fazer adubação. E a escolha desse adubo pode também acidificar. Existe um adubo que é solúvel, que não é recomendado na agricultura orgânica, mas que é muito utilizado, é o sulfato de amônio. O sulfato de amônio é um produto industrializado que é rico em nitrogênio, que é um dos nutrientes que a planta mais precisa. Então, quando você utiliza o sulfato de amônio, então é essa fórmula aqui, ó. Quando ele entra em contato com a água da solução do solo, vai gerar o quê? O nitrogênio aqui que a planta precisa, mais o H+ aqui, ó, que é o que gera acidez, tá? Mais o sulfato. Também vai gerar acidez. Então, dependendo da escolha do adubo que você utiliza, também gera acidez. E outra coisa também que gera acidez é a matéria orgânica do solo. O solo, ele tem matéria orgânica, então todo o material orgânico, folha, galho, esterco que você coloca, que vai se decompondo ali no solo, ele vai virando uma matéria orgânica que tem uma característica por ser partículas bem pequenas, escuras, pretas, que dá aquela cor mais escura no solo. Então essa matéria orgânica, ela também tem alguns radicais, né? Por exemplo, esse daqui, ó, que em contato com o oxigênio, quando ela encontra o oxigênio, uma partinha da matéria orgânica, ela vai dar origem ao nitrato aqui, que é o que a planta vai absorver, algumas absorvem nitrato, mas o H+, olha quanto H+. Então, a própria decomposição da matéria orgânica também vai gerar acidificação. E quando a planta, né, ela tá ali no solo, as raízes estão ocupando aquele solo, a própria raiz da planta, ela exuda, ela solta alguns ácidos orgânicos. Então, aqui eu tenho a raiz, né? Em torno dela aqui, ó, fica uns exudados, assim, que são ácidos orgânicos. E esse ácido orgânico também gera uma acidificação aqui na rizosfera. A rizosfera é o local onde as raízes estão habitando, aqui esse mundinho, né, próximo aqui às raízes. Então, as raízes também acidificam, tá? E outra coisa é a perda de cálcio e magnésio. Então, se eu tenho muita lixiviação, tá lavando meu solo ali com chuva, com irrigação, e eu tô perdendo, né, o cálcio e o magnésio, que são nutrientes essenciais, são minerais essenciais que estão ali no meu solo, quando eu perco o cálcio e o magnésio, alguma coisa tem que repor isso na solução do solo. Quem que vai repor? É o alumínio, tá? É aí que o alumínio entra na jogada. E quando ele entra na solução do solo, vocês já viram que ele entra e ele vai liberar os H+ lá, tá? Então ele vai liberar, também vai acidificar. Então existem várias fontes de acidificação no solo e é um processo contínuo, por isso que
Uma vez que você neutraliza o solo, você tem que sempre continuar neutralizando, porque é um processo contínuo de um solo.